Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para explicar uma funcionalidade nova. Ela não é no CMS em si, mas ela trabalha em conjunto do CMS, que é um agente para utilizar nessas IDEs que interagem aí com o projeto, tá? O agente ele foi montado em específico para funcionar junto com o Anti-Gravity, por padrão, nativamente, pela forma como o Anti-Gravity funciona. Muitas coisas aqui vão ser puxadas aí automaticamente, mas pensando também em outras ideias, eu criei aí um pequeno atalho, né, para facilitar, para que todo mundo consiga usar. Bom, o que que esse agente faz, tá? Vocês estão acostumados a vir aqui rodar o NPX, né, NPX visual, e aí vocês vão lá para a interface gráfica, onde o painel é carregado, e aí você pode preencher com as estruturas de banco, fazer as conexões, instalar bibliotecas e por aí vai. O agente ele faz a mesma coisa, porém através da inteligência artificial. Então, por muitas vezes, ele provavelmente pode até ser mais rápido no processo de configuração do que vocês irem lá e configurarem na mão, tá? O agente ele vai servir para dar uma base inicial. E como que eu faço para instalar esse agente? Do mesmo jeito que a gente instala várias outras bibliotecas, tá? Vocês vão executar o comando npx @dfbr/agente. Com essa execução aqui, se você ainda não tiver selecionado nada, ele vai pedir para você instalar e tal, baixar o pacote, e depois ele vai criar essa pasta aqui, agente, no projeto. Então ele não vem por padrão, mas é só você rodar esse comando aí que ele vai passar a executar. Bom, passando um pouquinho aqui pela pasta de agente, quero mostrar para vocês, ela é um pouco grande, tá? Ela tem aí algumas coisas um pouco complicadas, mas o que vocês precisam está em um local muito específico, tá? Então, primeiramente, tudo que o CMS entende como código foi colocado dentro desse agente para que a inteligência artificial consiga entender e identificar a forma como o sistema opera, a forma como os JSONs são gerados, né? Se você já trabalhou aí com o CMS, você sabe que fica aqui, quando a gente gera as rotas, fica uma pastinha routes aqui, que é onde a gente tem os JSONs que fazem aí toda a estruturação inicial do projeto. Bom, passando pela a gente tem a parte de arquitetura, né? A estruturação base do projeto, a configuração das rotas de config, as possibilidades de rotas, e todos são documentos, tá? Todos são documentos individuais para que a gente possa consumir essas informações e gerar as rotas com a maior precisão possível dentro do que o CMS tem suporte pronto, tá? Isso aqui não vai inibir o fato de você, às vezes, precisar codar algo manualmente que sai fora do escopo. Então a gente tem as rotas, as tabelas, tem algumas descrições de comandos, quais são os comandos que ele pode executar, tá? Tem alguns exemplos pré-prontos aqui, daqui ele vai puxar, né, informações para validar muitas vezes o que ele mesmo vai estar gerando. Tem algumas regras básicas aqui que são regras técnicas e defaults que ele tem que seguir. Alguns scripts eu coloquei em JavaScript mesmo, porque eu acredito que todos vocês vão ter JavaScript instalado, então ele vai conseguir executar esses comandos, esses scripts aqui dentro, as skills do agente, tá? As estruturas, se não me engano, isso aqui é a estrutura dos tipos de dado, tá? Validações, então os tipos de dados que a gente pode validar, o template aqui de configurações manuais, a execução de testes e a parte do workflow. Beleza. Agora que eu passei por tudo isso, a única parte que vocês realmente vão precisar utilizar é o workflow, tá? Essa é a única pasta que vocês vão precisar mexer de fato. Bom, depois que vocês instalarem o agente, eu recomendo que vocês venham aqui e deem um reload na janela, só para garantir que o Anti-Gravity vai conseguir encontrar aí essa pasta quando eu vier aqui pro prompt, tá? Bom, vamos lá. No Anti-Gravity, a gente tem o processo de utilizar aí as skills, tá? As skills, elas nativamente são reconhecidas pelo Anti-Gravity baseado no que você escreveu. Por exemplo, eu venho aqui e escrevo, analise meus logs. Ele vai identificar que existe uma skill que se chama Analyze Logs, e vai executar ela baseado no seu prompt, tá? Isso aqui é um padrão do Anti-Gravity, tá? Reconhecer a pasta skills. Mas o que que eu fiz para garantir que todo mundo consiga utilizar independente aí da IDE, tá? Que estiver usando.
eu criei shortcuts que fazem referência às skills. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma arquitetura de banco que faz referência à skill de Architecture Database, tá? Architect Database, né? Para que você possa utilizar via shortcut, tá? Tem momentos ali que ele pode não reconhecer a skill que você espera. Por isso que eu coloquei esses shortcuts aqui. Como que funciona, tá? Pelo menos no Antigravity. Deixa eu mudar aqui para um outro modelo, só para a gente ter mais precisão. Você no Antigravity, você tem a opção de se escrever barra. Quando você escreve barra, ele já vai te mostrar aqui todas as skills que você pode executar com essa estrutura. E todas as skills estão explicadas aqui. Então, uma arquitetura, um carregamento de esquema, tá? Um debug, um mapeamento de projeto. E aí, aqui a gente tem as descrições. E vocês também vão encontrar as descrições aqui dentro do próprio projeto, tá? Então, aqui, atalho para comparar dois arquivos. Se eu abrir outro aqui, valida a estrutura lógica e semântica dos arquivos de rota. Então, você pode executar qualquer uma dessas skills aqui através do prompt, tá? A primeira e a mais importante delas é o mapeamento. O que que esse mapeamento faz? Ele vai basicamente mapear uma estrutura inicial para você, baseada na arquitetura do projeto, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho separado aqui um arquivo Markdown, tá? Um arquivo MD, requirements MD, que foi o arquivo que eu utilizei para testes e desenvolvimento dessa funcionalidade. Eu marquei aqui a skill de mapeamento e eu vou arrastar aqui também o requirements.md. Esse requirements, ele poderia ser qualquer outra coisa, tá? Ele tem que ser um documento de texto. Então, se você tiver algo aqui que a IA consiga entender, melhor é para você. Aqui a gente pode ter um trecho extraído de um SRS, a gente pode ter um trecho que você mesmo elaborou para fazer uma arquitetura, tá? Você escreveu ali, você quer transformar isso em código. Então você pode usar essas ferramentas aqui para fazer isso. Bom, e aí o que que eu vou fazer? Coloquei aqui o mapeamento, vou acionar o requires, puxando direto aqui da pasta, e vou mandar ele gerar para mim a estrutura. Eu não sei quanto tempo vai levar, eu vou pausar o vídeo aqui agora enquanto ele vai gerar, e aí eu volto para mostrar para vocês esse resultado. Bom, voltando aqui, ele levou um tempinho para gerar tudo, coisa aí acho que de uns 5 minutinhos mais ou menos. Mas o que que eu quero mostrar para vocês aqui? O processo que ele mapeou para realizar toda essa execução através do mapeamento. Então, ele leu o arquivo, tá? É, ele leu a skill de mapeamento de projeto, ele leu os documentos de chaves de coluna, de relacionamento, de log, as minhas regras aqui padronizadas. Ele executou os scripts de validação, depois ele viu os arquivos de privada, de pública, de request, de estrutura, e aí ele começou a gerar, ele começou a analisar, ele gerou aqui um script para mim só para gerar a estrutura válida, esse script eu posso até apagar ele aqui depois, tá? Ele executou esse script e depois ele compôs aí todas as rotas, tá? Aqui ele explica um pouquinho do que ele fez, né, do que estava no documento como exigência, eu não vou passar muito porque isso aqui é puramente regra de negócio, tá? Ah, mas aí, depois que ele gerou esse processo, eu acessando aqui a pasta API, eu posso ver que, por exemplo, a minha rota privada já foi criada, a minha estrutura de tabela aqui já foi criada com os relacionamentos necessários para essa tabela e também com a estrutura de logs ativa, que provavelmente havia um requisito de log nesse SRS. E ele fez isso aí para toda a estruturação. Então ele já criou todas as arquiteturas de processo que eu preciso para essas pastas, tá? Então ele já foi gerando aqui todas elas, já deixou as rotas que eu preciso habilitadas também. E agora, o que que eu poderia fazer, né? Caso eu queira validar alguma coisa que ele gerou, eu poderia aqui, por exemplo, fazer uma auditoria, poderia executar aí uma auditoria do projeto. Ele vai auditar, ver se tem alguma falha dentro dos JSONs, mas o que que eu quero mostrar? Vou deixar executando aqui essa tarefa. Eu poderia também executar vários outros processos aqui dentro com o script. Por exemplo, eu tenho aqui itens que validam, por exemplo, uma estrutura de arquivos duplicados. Aqui ele vai fazer a auditoria completa, né? Então ele falou que todos os IDs aqui são únicos, que não tem nenhum conflito de definição, que os 20 JSONs são válidos, mas eu poderia também fazer isso aqui individualmente. Eu poderia, por exemplo, identifiquei que existem IDs duplicados. Eu posso habilitar a skill de correção de IDs, então eu posso fazer tudo por aqui.
Eu posso habilitar a skill de criar uma única coleção, não mapear o projeto todo. Eu posso fazer isso. Eu posso habilitar a skill de renomear uma coleção. Parece simples essa de renomear, é só trocar o nome da pasta? Não é, porque a pasta ela também se associa com relacionamentos de tabela. Então aqui ele vai renomear para você de uma forma segura, tá? Aqui ele vai executar os seus testes, né? Os seus testes que foram gerados aí automaticamente pelo script, a estrutura das rotas, se as rotas estão válidas, então é um debug, caso você receba um erro no terminal, você pode habilitar o debug, puxar ali o erro e ele vai tentar identificar na estrutura JSON o que está dando errado. Comparação de esquemas, né? Existe uma arquitetura aqui que é arquitetar o database, tá? Ele vai construir um esquema pronto Prisma na raiz com uma estrutura que ele acha que é a correta. Depois você pode gerar o projeto, você analisa esse esquema antes de executar esse monte de coisas que eu fiz aqui, por quê? Porque isso aqui gasta bem mais token do que só um esquema.prisma, tá? Então você pode gerar um esquema, ver se esse esquema está certo, se você concorda com o que ele fez, depois você mapeia o projeto e compara o esquema gerado com o esquema que você concordou no começo. E aí você pode comparar aqui os esquemas para ver se tem alguma diferença crítica, tá? Então aqui vocês têm uma série de processos, de ações que vocês podem executar, beleza? Bom, o que eu quero mostrar aqui agora? Depois que a gente já executou, né, esse processo, eu poderia ir aqui para a interface visual, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou só executar um npx-gen aqui e vamos ver o que ele vai me pedir agora, tá? Aqui ele está me avisando que eu estou sem a chave da API, porque eu realmente não coloquei, como eu não vou trabalhar aqui nesse projeto. Bom, aqui ele está me pedindo o método de login que eu quero utilizar, então ele identificou que tem um login no sistema. Eu vou colocar aqui o JWT com socket. Ele identificou também que tem um envio de e-mail em algum formato, existe essa necessidade. Vou selecionar aqui o Node Mail. E aqui também vou selecionar o Twilio, que é o envio de SMS aí que provavelmente também tem aí em alguma parte. Enquanto ele está executando aqui, eu vou pausar de novo bem rapidinho também, só para a gente não delongar aqui enquanto o terminal está rodando. Bom, ele acabou de executar aqui, então aqui ele mostrando para vocês que ele executou sem erro, né? Ele executou aqui 100% do processo, sem falhas, gerou todo o código, né? Que ele me mostra também, tudo que vocês já conhecem aí, o tempo que ele passou em cada um. E aí, para a gente conferir a geração, nós podemos vir aqui na parte de módulos que nós geramos, né? Rotas públicas e privadas aí, módulos API, e aqui eu tenho toda a estrutura que foi habilitada lá no JSON, a rota store, a rota index, destroy, tá tudo aqui. E para conferir, a gente pode aí olhar a documentação, tá? Então aqui, opa, acho que não está rodando, deixa eu ver. npm run test, não teste não, npm run dev, né? E aí, a gente vai conseguir ver aí, ter acesso à documentação, ter certeza de que ele gerou as rotas que a gente esperava. Então aqui a gente pode ver que ele gerou, a documentação já está pronta aqui, né, para ser realizada, tá? Os testes, eles têm alguns ajustes, tá? A maioria dos testes vão passar, mas existem alguns ajustes aí que não é um problema da geração, tá? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um bugzinho em alguns testes que fazem referência à própria entidade autenticadora, principalmente os testes de deletar e de restaurar, tá? Mas a maioria esmagadora dos testes aí vai passar. Não sei quantos testes ele gerou, eu acredito que uns 6 ou 8 aí vão estar quebrando. Mas esse é o processo, tá? Então, com isso aqui, eu poderia também, né, abrir aqui um NPX visual para a gente conseguir abrir aí no navegador. E aí, depois, né, com o sistema rodando, a gente consegue abrir aqui. Aqui eu vou habilitar as permissões para ele ter acesso aí aos arquivos da pasta, todos os arquivos da pasta que eu preciso do caso. Aí, beleza. Aí que ele já habilitou, já não vai me pedir mais. Só abrir aqui a API, eu vou ver todos os módulos e qualquer correção que eu precise fazer, né? Eu posso corrigir tanto por aqui, ou também posso corrigir direto lá no JSON. Mas aqui eu já consigo ter um reflexo instantâneo de todas as rotas. Aqui, por exemplo, a estrutura do body já foi realizada, né? Os itens que são relacionais aqui, esse aqui eu acho que ele não se relaciona, mas aqui ele já vai pegar toda a estruturação de rotas, tá? Obviamente, isso aqui não foi feito para ser um sistema completamente perfeito, né? Não foi feito para ser uma geração 100% pronta. É para adiantar o processo de geração dos dados. É necessário que haja aí
uma estruturação detalhada, que vocês confiram se todas as rotas estão passando corretamente, tá? Se está na estrutura que vocês precisam que ela esteja. E aí, tem um ponto que eu queria mostrar para vocês sobre o próprio agente, tá? Saindo aqui, né, do projeto agora e vindo para a pasta do agente, é aqui que a estrutura de agente foi criada, né? Essa pasta aqui é a pasta que vai para dentro do CMS quando você executa aquele comando que eu mostrei no começo do vídeo. E aqui existe toda uma estrutura de publicação. Então, como que funciona? Esse agente, ele vai ter problemas, ele vai ter novas versões, ele vai ter novas inclusões, ele não está 100% perfeito, porque cada um de vocês vai utilizar ele de uma forma diferente. Caso seja necessário atualizar, ao invés de cada um individualmente vir aqui corrigir no seu próprio arquivo algo que está faltando, vocês podem clonar o repositório que está lá no GitHub, tá, do agente, editar os arquivos que forem necessários para que ele funcione corretamente, beleza? E publicar. Como que você faz essa publicação? É só vir aqui, mudar o número da versão, tá? Muda aqui para 2, 3, 4, enfim, a versão que você precisar, e comitar, tá? Você vai fazer isso, vai editar o que você precisa, alterou a versão, fez o commit, o GitHub vai fazer uma publicação automática. Isso já está configurado, vocês não precisam fazer mais nada, tá? É simplesmente um processo de CI que está lá rodando, de CD, né? De CI/CD, que está rodando lá, e vocês só precisam corrigir aqui. Esse repositório, ele está lá no GitHub, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar para mostrar. Ó, ele está aqui no GitHub, tá? Então aqui vocês podem, né? Sempre que vocês mudarem a versão, eu recomendo que vocês coloquem aí a flag da versão que vocês estão lançando. Aqui explica também como instalar, né, esse item. Aqui no caso eu posso até vincular ele com um pacote depois, vou fazer isso, mas não vai mudar nada para o processo que vocês precisam executar. É só para conseguir achar fácil através do link, tá? Aqui ele explica algumas formas que vocês podem utilizar o agente para validação, auditoria, renomear. Aqui é tudo que eu mostrei para vocês que a gente tem de suporte lá. Aqui também deixei algumas dicasinhas, tá, de como vocês podem usar isso aqui da melhor forma possível, tá, para garantir que está mais estável aí. Bom, e é isso. Então, utilizem essas versões, né, para adiantar o projeto, para criar módulos. Confiram os módulos, que é o mais importante de tudo, tá? Não adianta só jogar lá e esperar que ele faça mágica, você não confere e o projeto não ficar bom. Então, é bem provável que você precise fazer algum ajuste, alguma correção. Vocês vão trabalhar com documentos maiores do que os que eu coloquei aqui. Tentem fazer isso também, talvez fracionar o documento aí seja bom para a saúde do projeto, até para vocês entenderem por partes o que está sendo feito e conseguir fazer um projeto mais estruturado. Beleza? Então é isso o processo de agente, tá? Acho que está tudo explicado, tudo nesse vídeo aqui mesmo, desde a utilização, a publicação de versões, a instalação dentro do projeto e como utilizar aí as skins e workflows. Skills, né? Skins não. Então é isso, galera. Valeu e até mais.